Finalmente chegamos no tão aguardado penúltimo episódio da penúltima temporada de Game of Thrones. E esse episódio ele foi um divisor de águas aí, porque muita gente achou que Game of Thrones perdeu a sua essência, odiou esse episódio, e muita gente também achou esse episódio um dos melhores, se não o melhor de Game of Thrones. E o que eu achei disso? Eu achei os dois. Começando pelo lado bom, é de fato inegável que aconteceram coisas que todo mundo estava aguardando, coisas surpreendentes, muito bacanas, que ninguém esperava, que só ficava no imaginário das pessoas e que de fato aconteceu, como por exemplo o dragão de gelo lá, que existiam especulações, mas ninguém achava que de fato iam botar isso na série, e botaram. Então, assim, foi realmente muito legal. A gente também teve diálogos muito legais, divertidos, engraçados, seja do Jon Snow conversando com o Jorah sobre a espada dele, que a gente estava aguardando isso, ou então do Tormund falando da Brienne, que é aquele casal que a gente super shippa, a gente quer que eles fiquem juntos. Tivemos muitos diálogos muito interessantes, divertidos e que todo mundo estava esperando e que eles foram lá e cumpriram os diálogos. Foi tudo muito legal. Essa é a parte positiva do episódio, que foi um episódio muito bom. Agora, temos o problema que muita gente reclamou, e eu concordo com essa galera que reclamou, porque, de fato, Game of Thrones perdeu um pouquinho da essência do seriado, que fez o seriado ficar tão famoso e ser tão bom. Vamos relembrar lá da primeira temporada de Game of Thrones, lá no final da temporada, no último episódio, onde tem a morte, a execução do Ned Stark. O que acontece nessa cena? Ela é toda montada, ela é toda preparada para a gente criar uma expectativa de que no último momento, no último segundo, alguém vai salvar o Ned Stark. Porque a gente está acostumado a ver isso nas séries. É o famoso artifício chamado Deus Ex Machina. Lá no último momento, na hora que o personagem ele vai morrer, alguma coisa, algum artifício é usado para salvar esse personagem, reverter aquilo que ia acontecer. E essa cena ela é toda montada, seja no enquadramento, seja no corte de cena, ela é toda feita para a gente achar que no último momento o Ned vai ser salvo, e ele não é. Ele é morto, e aí pronto, acaba a temporada. É a última cena, e aí todo mundo fica, como assim? O Ned era um dos personagens principais? O que aconteceu? Que série é essa? E daí em diante nós temos várias mortes inesperadas durante as temporadas. Isso vai criando um padrão de Game of Thrones. Seja no Casamento Vermelho, onde basicamente toda a família Stark morre. Seja lá com o Hound, que a gente não esperava que ele morresse. Seja com o Oberyn, que morre de uma forma ridícula. Assim como várias outras mortes que a gente de fato não aguardava e acontecem em Game of Thrones. Nós já tivemos esse artifício de Deus Ex Machina utilizado em vários momentos. Aconteceu na Batalha dos Bastardos, aconteceu na Batalha da Muralha contra o Mance Rayder, aconteceu lá na Batalha da Baía de Blackwater e provavelmente em vários outros momentos que eu não consigo lembrar. Sim, isso é um artifício já utilizado em Game of Thrones, mas dessa vez ficou muito evidente. Dá para pontuar aqui vários elementos que fazem dessa batalha do Jon Snow e a trupe dele contra o Night King totalmente improváveis. Seja no tempo que demorou, que eles ficaram ali encurralados, e aí o Gendry saiu de lá, foi até a muralha, enviou um corvo, o corvo chegou em Dragonstone, a Khaleesi, Daenerys, pegou o dragão, foi até lá, esse tempo todo foi uma coisa assim de quanto tempo? Quanto tempo que durou isso? Seja nesse aspecto, seja no aspecto de que quando Tormund joga lá a pedra e aí os esqueletinhos, os Whigs, é Whigs que se fala? Eu sempre falo errado, eu acho. Mas enfim, os esqueletinhos eles percebem e aí, consequentemente, o Night King percebe que a água está congelada, eles começam a ir atacar o Jon Snow e toda a galera dele. Nesse momento, por que vai um esqueleto por vez e não vai todo mundo? Pois eles estão encurralados de todos os lados, então se fossem todos os esqueletos ao mesmo tempo, eles iriam morrer. Então a impressão que dá é que vai um por um, basicamente, apenas para eles não morrerem. E é engraçado porque é um timing perfeito, isso dura o tempo exato para Daenerys aparecer com o dragão, com o Drogon e salvar eles. Além disso tudo, Jon Snow fica para trás. Vamos lembrar que eles estavam quase morrendo por estarem quase congelando ali o tempo que eles ficaram. Aí o Jon Snow, ele cai dentro d'água com vários esqueletozinhos prendendo ele. E aí, de repente, a cena passa, temos algumas transições de cena e de repente ele volta triunfante. Não sei o que aconteceu com os esqueletos, ele matou os esqueletos lá embaixo d'água e volta, e aí não tem mais o White Walker, não tem mais Night King ali procurando o Jon Snow, porque o Jon Snow não importa, a princípio não importa mais pro Night King,
e aí ele consegue sobreviver. Além disso, ainda temos o tio do Jon Snow que aparece ali milagrosamente no timing perfeito para salvar o Jon Snow. Então assim, são muitas coisas ao mesmo tempo que acontecem, que são vários Deus Ex Machina seguidos que fazem dessa cena improvável. Outro fator que deixou a galera bem chateada é que é uma batalha que estava sendo esperada durante muito tempo. O Night King ele agiu, ele foi lá e matou o dragão e tudo mais, então poderia ser uma batalha que representasse um perigo maior. E como que fariam isso? Matando um dos personagens principais. Não sei se o Tormund, não sei se o Jorah, alguém ali que de fato a gente se importasse. Mas não, de novo, todos os personagens conseguiram sobreviver. Isso cria mais ainda a sensação de ser uma coisa falsa, porque numa batalha tão perigosa, numa batalha que de fato entregasse ali uma situação de risco, nenhum personagem morrer é algo improvável, principalmente no mundo de Game of Thrones. Indo para as teorias da internet, tem uma galera que eu acho que tentando inclusive ajudar ali a cena bem comprometida, falou uma teoria que é bem legal, que na realidade o Night King ele já tinha isso tudo planejado, ele sabia que tudo isso ia acontecer. Isso ajuda a criar uma lógica na cena, que é uma cena que, se não aconteceu isso, é uma cena bem mais problemática. Porque, por exemplo, como é que surgiram aquelas correntes imensas para pegar o Viserys afundando na água? Elas surgiram da onde? O Night King simplesmente fez magia, elas apareceram? Não. Ele estava com essas correntes ali perto, né? Sei lá. Desde esse fator da corrente, como, por exemplo, se na verdade uma armadilha, e a gente tem um diálogo ali do Jon Snow com ou o Tormund ou o Jorah, não estou me lembrando agora quem era, mas a gente tem um diálogo ali do Jon Snow com um desses personagens que inclusive dá uma pista disso, porque eles falam, ué, tem só um White Walker ali, com pouca gente, estranho, como se fosse de fato uma armadilha ali para eles fazerem exatamente aquilo de tentar pegar um esqueletinho e aí ficarem encurralados. E de fato o Night King, ele meio que, ok, ele não mata as pessoas porque ele está esperando a Daenerys vir com um dragão, uma outra coisa que cria lógica para a cena que a princípio não tem lógica, e também parece que viram ali nos frames que o Night King ele tinha exatamente o número certo de lanças para os 3 dragões. Ele veio com 3 lanças, já lá com os generais White Walkers dele. Então, a princípio, ele estava com tudo planejado para matar os dragões, todos os dragões, e capturar os dragões e tornar os dragões pro exército dele. Uma outra coisa que a internet também está falando é que, na realidade, o Night King e o Bronn seriam a mesma pessoa. Eles estão dizendo que o Bronn ele volta no passado para tentar intervir no momento que uma das crianças da floresta enfia lá o Dragon Glass num dos primeiros homens e cria o primeiro White Walker, que provavelmente talvez seja o próprio Night King. E aí o Bronn tenta intervir para isso não acontecer, mas a princípio dá tudo errado e ele próprio vira o Night King. Isso seria engraçado porque o Bronn só faz burrada, até agora ele não ajudou em nada, né, de fato. Então seria a burrada suprema do Bronn. Ele só atrapalha. Ele basicamente criou o estopim lá da guerra de todos os reinos. Ele depois matou o Hodor. Ele conseguiu ser marcado pelo Night King. Enfim. E aí possivelmente ele seria o Night King. Pode ser até interessante se eles construírem isso de uma forma bem bonitinha lá, costurarem. No mais, estamos indo para o último episódio, eu tô bem empolgado para ver ele, e eu acho bacana porque não é a última temporada. Então, assim, eu imagino que os showrunners eles vão levar em consideração tudo isso que está acontecendo, todas essas críticas negativas de Game of Thrones, e vão entregar a última temporada tentando não cometer os mesmos erros. Eu espero que isso aconteça. Então é isso, gente. Nos vemos no último episódio para eu comentar ele aqui. Até mais, um beijo, tchau, tchau!